Olá, Felipe Borges aqui novamente. Nesse vídeo, mais uma vez, eu vou mostrar um serviço que eu realizei lá na escola que eu trabalho e que serviu para diminuir o trabalho para uns e até fazer com que uns nem precisem mais realizar. Vou explicar. Primeiramente, eu tenho que falar do contexto. Eu trabalho em uma escola e os alunos dessa escola estão fazendo as atividades de casa por conta da pandemia. Os professores montam as atividades em Google Forms e os alunos respondem. E cabe aos professores verificar quais alunos estão fazendo ou não as atividades. Para isso, através do Google Forms, eu consigo gerar uma planilha com as respostas desse Google Forms. Os professores iam nessa planilha e verificavam qual aluno que estava fazendo as atividades. E marcava com X em uma planilha que tem uma para cada sala. Nas linhas eu tenho os nomes dos alunos e nas colunas eu tenho as matérias. A geração dessas planilhas e o preenchimento com os dados dos alunos, eu fiz automatização também e eu mostro no primeiro vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser dar uma olhada. Mas enfim, aí os professores iam marcando nessa planilha quais alunos estavam fazendo ou não. Só que aí, da onde que vem o problema? Primeiro, é um serviço que tomava um grande tempo de trabalho dos professores durante a semana. Segundo, era um serviço muito chato de fazer, ou seja, acabava tendo erros. E, por conta desses erros, começaram a aparecer algumas inconsistências quando a gente ia ligar para os alunos cobrando que eles não estavam fazendo as atividades. Alguns afirmavam que tinham realizado, e a hora que a gente ia lá no formulário para verificar as respostas, realmente ele tinha realizado, ou seja, estava tendo algumas inconsistências desde o formulário, a checagem do professor, marcar o X na planilha para a gente poder verificar quem está fazendo ou não. Para resolver esse problema e aliviar os professores de ter que fazer esse serviço, eu bolei um conjunto de scripts lá utilizando o Google Script para fazer a automatização desse processo. Mais especificamente, como que eu realizei isso? Eu fui pesquisar mais ou menos o Google Script, eu já tinha feito algumas coisas usando isso antes, só que era coisa bem superficial. Aí, estudando um pouco, eu descobri que eu tenho diversas classes para os serviços do Google. Por exemplo, eu tenho uma classe para o Google Docs, eu tenho uma classe para o Google Sheets e tenho uma classe para o Google Forms, que é o Form App. Essa classe eu tenho diversos métodos para lidar com o formulário. Não vou entrar em tanto detalhe, eu vou deixar o código na descrição aqui também, que está lá no meu GitHub, para quem quiser ver bem detalhadamente o meu código. Mas, a princípio, com essa classe e os métodos que ela possui, eu consigo puxar as respostas do formulário. Tendo essas respostas em mão, eu alimento um banco de dados com essas respostas e lá na planilha, em vez do professor marcar o X, eu tenho uma query em cada célula e ela vai verificar se esse aluno que é a linha fez essa respectiva matéria, buscando nesse banco de dados. Caso ele encontre, ele marca um X no lugar, senão fica em branco e a gente sabe que o aluno não fez. Ou seja, o professor não precisa mais fazer esse serviço chato de ficar conferindo todos os alunos que fizeram as atividades e, ao mesmo tempo, diminuiu a chance de erros, porque ele já puxa direto do formulário quem respondeu e já preenche a planilha. Ou seja, foi bom para o professor, foi bom para o orientador, que faz o acompanhamento de quem faz ou não as atividades, e acabou que ajudou todo mundo. E, somando com isso, a gente teve mais um detalhe. Tem professores que dão aulas para diversas turmas, de uma matéria específica. E o que acontece? Esse professor ele tem que abrir diversas planilhas, porque as planilhas elas são separadas por turma, por semana. E lá dentro eu tenho as colunas com as matérias. Então o professor, por exemplo, de educação física, ele tinha que abrir turma por turma que ele dá aula para poder verificar qual aluno está fazendo ou não as suas atividades. E aí o que eu fiz? Eu bolei uma planilha e essa planilha eu alimento ela semanalmente. Na verdade são diversas planilhas, uma para cada sala também, só que em vez de ser uma para cada sala por semana, é uma para cada sala por matéria. E as colunas são as semanas. Com isso, o professor da matéria específica ele consegue abrir e verificar qual aluno está fazendo as suas atividades das últimas semanas e ver ali, esse aluno faz atividade faz tantas semanas, enfim. Mas isso também para facilitar o serviço aí do professor. Mas enfim, foi isso. E por que para mim foi bem interessante construir isso daí? Primeiro, porque eu consegui aplicar as coisas que eu estou estudando, referente ao desenvolvimento, à programação. Por mais que eu não esteja estudando diretamente Google Script, ou como o Google Script trabalha ali com os serviços do Google, mas a sintaxe dele é muito parecida com o JavaScript, que é a principal linguagem que eu estou estudando, e o principal ali, que eu já comentei em alguns vídeos aqui,
O mais legal é você ter aquela situação em que você precisa solucionar um problema e que diversas pessoas estão envolvidas naquele problema e você precisa solucionar aquilo de alguma maneira. Você não sabe como, mas você pesquisa, descobre coisas novas, se vira e consegue solucionar o problema de maneira que ajude aí bastante pessoas e aplicando ali aquilo que a gente está estudando. É a parte que eu mais gosto assim, disso que eu estou estudando. Mas também o outro ponto de tudo isso é de ter ajudado, obviamente, as pessoas que trabalham comigo, livrar os professores desse tempo que eles gastavam, podendo direcionar para a realização das matérias, para a produção das matérias para os alunos, ou então melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo que é distribuído para os alunos, que é a ideia da escola, né? Fornecer uma boa qualidade de ensino ali para os alunos. Durante o período de pandemia, a gente está tendo que se virar para ter a qualidade dos materiais, enfim, e é bom fazer parte disso tudo dentro do meu conhecimento e dentro ali da minha função dentro da escola. Mas enfim, o serviço que eu realizei foi esse. Mais uma vez eu vou deixar aqui embaixo o meu LinkedIn e o GitHub com o repositório com os códigos, para quem quiser ver mais detalhadamente lá. Se quiser me mandar uma mensagem lá no LinkedIn, dando alguma dica de alguma coisa que eu possa ter feito que eu poderia ter feito de uma maneira melhor, ou então achou interessante e quer me ajuda para aplicar isso em alguma coisa aí na sua rotina, no seu trabalho, só me dá um toque lá no LinkedIn. Qualquer feedback vai ser bem-vindo. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Um abraço, sucesso.